Olá, alunos! Agora, com a questão de número 24, a última questão da prova de Física Específica do vestibular 2019, acesso 2020, uma questão que trata do assunto indução eletromagnética, e a questão assim diz: a figura mostra uma espira metálica circular fixa e um ímã em forma de barra que pode se mover apenas para a direita ou para a esquerda, e sempre sobre a linha tracejada que passa pelo centro da espira e é perpendicular ao plano que contém a espira. Enquanto o ímã estiver se movendo, circulará pela espira uma corrente elétrica induzida, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Os dois polos magnéticos do ímã não estão identificados na figura. Sabe-se apenas que o polo mais próximo da espira é chamado de polo X. Em relação a esse sistema, assinale a alternativa correta. Então, essa questão trata do assunto indução eletromagnética. Você vai relembrar da lei de Lenz, que nos diz assim: quando você tem uma fonte magnética, que no caso aí é um ímã, que está ou se aproximando ou se afastando da espira, vai induzir nesta uma corrente elétrica. No caso da letra A, ele fala que o X é um polo sul magnético e está se afastando da espira, ou seja, está se movendo no sentido D. Quando ele se move no sentido D, o que vai ocorrer é que o polo sul, que é aquele polo que está mais próximo da espira, vai estar se afastando dela. Então, para que você tenha um fluxo magnético que se oponha a essa variação, você precisa ter a geração de um polo norte na espira. Mas você também pode entender isso através da relação de força magnética, que é um processo bem simples para você identificar se o sentido está horário ou anti-horário. Repare que se o polo sul se afasta, qual é o oposto disso? É o surgimento de um polo norte na espira. E o surgimento desse polo norte, através de um processo de memorização, você olha para a letra N e ela está identificando qual o sentido da corrente elétrica, ou seja, nesse caso da letra A, o sentido da corrente elétrica será no sentido anti-horário, no caso, no sentido A, e não no sentido H. Por isso que a letra A está errada. Na letra B você tem assim: se X for um polo norte magnético e o ímã se mover no sentido E, a corrente circulará no sentido H. Então vamos analisar. Você tem, então, o ímã se aproximando através do seu polo norte para a espira. Quando ele se aproxima, tem que haver uma força para se opor a essa aproximação, ou seja, vai surgir na espira um polo norte para poder se opor a esse polo norte do ímã. Então, surgindo um polo norte na espira, o sentido está de acordo com as indicações da seta na letra N, que é um processo mnemônico que você utiliza para saber o sentido. Então, não circulará no sentido H, e sim no sentido A, no sentido anti-horário. Agora vamos analisar a letra C. Se X for um polo norte magnético e o ímã se mover no sentido D, a corrente circulará no sentido A? Então, se você tiver o polo norte do ímã se afastando da espira, faça então surgir um fluxo que vai se opor a essa variação, ou seja, vai surgir um polo sul, para que faça uma força de atração, já que o ímã está se afastando, ou seja, o polo sul vai indicar o sentido da sua corrente, de acordo com a seta da letra, que vai te dar o sentido horário, ou seja, a letra C está errada. Vamos agora ler a letra D. Se X for um polo norte magnético e o ímã se mover no sentido D, a corrente circulará no sentido H, ou seja, é exatamente igual à letra C, mas ele só mudou o sentido. Por isso que a letra D está correta, Porque quando você afasta o ímã pelo polo norte, então vai surgir na espira o polo sul, que identifica que esse fluxo de corrente está no sentido horário. Agora a letra E diz assim: se X for um polo sul magnético e o ímã se mover no sentido E, ou seja, no sentido de aproximação da espira, a corrente circulará no sentido A. Então, se o ímã se aproximar da espira pelo seu polo sul, vai ser necessário surgir um outro polo sul dentro da espira para que haja uma variação de fluxo oposta àquela gerada pelo ímã, ou seja, a indicação das setas vai te dar o sentido H e não o sentido A, como diz a letra E. Chegando à resposta, então, concluindo que a letra D está correta.